programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe agora. Chega de retrocesso. Era Temer foi só de destruição de direitos da classe trabalhadora. Educadores e educadoras preparam novas agendas de lutas. A CUT sai em defesa de direito dos trabalhadores. Rasgaram a CLT, mas não vão nos derrubar. Educação em debate. Erguemos nossa bandeira em prol da educação pública, inclusiva e de qualidade para todos e todas. Com a palavra, os profissionais da educação. As comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizaram dia 28 de junho, a pedido da deputada Marília Campos e do deputado Rogério Correia, uma audiência pública para debater sobre a diversidade, a tolerância e o combate à LGBTfobia. Durante os debates, o secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Social e Cidadania, Neumário Miranda, anunciou que o governo de Minas protocolou mensagem encaminhando o projeto de lei que propõe a criação do Conselho Estadual LGBT, o PL 4.398, de 2017. Assinou a mensagem encaminhando na Assembleia um projeto de lei que cria o Conselho Estadual Cidadania LGBT. Nos próximos minutos ele vai ser protocolado aqui na casa. Nós já tem a mensagem que ele encaminha, diz que, senhor presidente da Assembleia Legislativa, encaminha a Vossa Excelência para que seja submetido à apreciação dessa Igreja Assembleia, projeto de lei que cria o Conselho Estadual Cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e da outras providências. Diante do aprimoramento das políticas públicas personalizado e destinado ao segmento LGBT, é fundamental assegurar o tratamento igualitário e o respeito aos direitos humanos, independente de orientação sexual, identidade de gênero e sexo, para a promoção da cidadania e do respeito à diversidade. A deputada Marília Campos disse que vai apresentar um substitutivo ao projeto do governador para implementar as diretrizes das políticas LGBT no Estado, pois há muito ainda o que avançar. Muitos avanços foram conquistados. No Brasil, em particular, não existe nenhuma lei que criminalize as identidades de gênero ou as sexualidades, mas temos muito ainda que avançar. Avançar na luta contra o preconceito, avançar para que as escolas públicas cumpram o seu papel de construir uma cultura sem ódio, que combata também o preconceito, discutir também as políticas de saúde para que atenda todo o segmento LGBT com dignidade, com políticas específicas. Então, muito ainda temos que avançar e, particularmente, eu diria, avançar no orçamento do Estado, que ainda já tem algumas dotações orçamentárias, mas diria que insuficientes para cumprir com todas as políticas públicas necessárias para atender a população LGBT do nosso Estado. Durante as discussões, os convidados abordaram a importância de levar esse debate para dentro das escolas. Pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, José Cristóvão de Mendonça destacou a necessidade de se promover uma escola democrática, plural e inclusiva. O que é preciso fazer ainda mais para que essa pauta avance? Primeiro, eu quero felicitar o Sindiúti por ter compromisso com essa pauta, uma vez que a educação precisa de fato ser uma educação plural, democrática, inclusiva, e os trabalhadores e trabalhadoras da educação precisam garantir que essa pauta seja executada no espaço da escola pública brasileira. Este momento que Minas Gerais está vivendo, essa discussão que está sendo feita hoje aqui no Parlamento, ela tem um significado muito importante. O movimento sindical, junto com o movimento social LGBT, ocupar esse espaço, essa casa de leis aqui hoje, nesse momento significativo para nós, que é o dia 28 de junho, o Dia Internacional do Orgulho LGBT, é a construção de um espaço político para a garantia e a discussão de direitos.
Portanto, o projeto que foi encaminhado pelo governo, que é a fundação, a criação do Conselho Estadual LGBT, é um momento oportuno. Esse conselho é um espaço democrático para controle social, para discussão e implementação de políticas LGBT. A gente vê que todo mundo falando da importância dessa união, de se debater as políticas públicas LGBT, mas você trouxe uma realidade muito triste, muito impactante, que eu gostaria que você falasse um pouco dela, porque se a gente não avançar, realmente a situação é muito grave. Infelizmente, eu trouxe um único caso isolado de um garoto que comete suicídio ao sair da escola, e por homofobia, por sofrer bullying homofóbico, mas esta, infelizmente, é a realidade do dia a dia do Brasil. As escolas públicas brasileiras não estão preparadas para enfrentar esse debate, os educadores e educadoras não estão formados e bem preparados para enfrentar esse debate. De maneira que, como diz o doutor Rogério Junqueira, a escola pública mata todos os dias por homofobia. Por isso que é importante a CNTE, é importante o Sindiúti estar comprometido com esse debate, suscitar esse debate nas escolas, na formação de educadores e educadoras, para que de fato a escola tenha coragem de sair desse aspecto de tornar o público LGBT invisível e lançar-se para a construção de um público na escola que seja de fato mais inclusivo, mais corajoso na discussão de uma escola que seja de fato preparada para respeitar a dignidade humana. E foram essas também as preocupações do diretor estadual do Sindiúti Minas Gerais e membro do coletivo LGBT, José Antônio Marcos, da subsede Jaíba. Precisamos pegar esses movimentos coletivos, associações, nessa unificação, e principalmente do governo do Estado, que ele já coloca esse projeto para ser aprovado, que é esse Conselho Nacional, Estadual, na verdade, né? Conselho Estadual LGBT, para poder discutir essas políticas públicas. Mas não adianta o governo só mandar e a gente ficar esperando ser aprovado. Não, nós temos que lutar, porque se a gente não lutar, não cobrar dos deputados, ele não sairá do papel. Então tem muitos projetos, muitas políticas, que às vezes fica só no papel, não vem na prática, não vem para as escolas. A gente, enquanto sindicato, né, nessa criação do coletivo, a gente propõe que seja uma política efetiva. Uma política efetiva de quê? De conscientização, de formação dos nossos professores, de debate com os nossos alunos, porque o preconceito ele está lá, ele está latente na nossa sociedade, ele está acontecendo, o bullying homofóbico, LGBTfóbico, dentro das escolas acontecem. A representante da rede afro-LGBT, Eliane Dias, ressaltou na oportunidade que no Brasil mata-se mais que em países em guerra, e os que mais morrem são jovens negros e homossexuais. Daí a necessidade de se investir mais em políticas públicas para o segmento LGBT. E o que a gente teve aqui hoje nessa audiência pública foi muito significativo, porque a gente mostrou, né, de que apesar de todos os avanços, a gente vive também muitos retrocessos. Então as mulheres e as mulheres negras, as mulheres lésbicas, as mulheres bissexuais, né, as mulheres de um modo geral, precisam ocupar mais esses espaços em que é feita a discussão da política. A gente precisa, sim, estar dentro das assembleias discutindo o orçamento. Não adianta você, por exemplo, ter o Conselho Estadual da Mulher se você não tem um orçamento para poder trabalhar a perspectiva do controle social, né? Visto que Minas Gerais é um estado gigantesco, com 853 municípios, quase 20 milhões de habitantes, e a grande maioria é composta por mulheres, né? E mulheres diversas. São mulheres negras, são mulheres de periferia, são mulheres que estão em cidades longínquas da capital, são mulheres do campo, são mulheres quilombolas, as indígenas, né? Mulheres que estão em sua diversidade, jovens, idosas, mulheres com necessidades especiais, são mulheres que precisam dessa atenção. Então a gente tem uma necessidade muito grande, não só de ter políticas de fato efetivas que vão trabalhar com o universo da diversidade, que compõe a diversidade dessas mulheres
mulheres todas, mas também do público LGBT, da comunidade LGBT, né? Mas nós temos também necessidade muito grande hoje de saber como resistir, de como passar por isso tudo, visto que a gente tem a cada dia direitos diversos sendo nos negados, né? E situações de violência e de opressões diversas sendo trazidas para a gente num nível de impunidade muito alto, né? Uma criminalização da política, uma criminalização do movimento muito grande que joga a gente num patamar de retrocesso muito longo, tão longo e com tantas mazelas quanto foi, por exemplo, o nosso período de escravidão de quase 400 anos, né? Ainda continuamos nesse processo de perdas e de dominação do poder branco, heteronormativo, burguês, capitalista e patriarcal. A coordenadora-geral do Sindiúti Minas Gerais, Beatriz Cerqueira, cobrou a aprovação do Plano Estadual de Educação, lembrando que durante esse debate muito se discutiu sobre a questão da LGBTfobia. A gente precisa avançar de políticas de governo para políticas do Estado. Eu sei a importância que tem o nosso reconhecimento, mas é preciso que nós transformemos todo este debate em política de Estado. E aí são projetos de lei para fazer a disputa e o debate necessário nesta casa que faz com que uma caneta não modifique toda uma conquista que muitas vezes está expressa através de uma resolução ou de um decreto. A resolução, o próximo secretário muda, o decreto, o próximo governador muda. Então, sairmos dessa ideia das resoluções para fazermos a disputa de projetos de lei, acho que é importante. A outra questão é que nós possamos pressionar pela aprovação do Plano Estadual de Educação. O Douglas lembrou do plano, o plano foi um momento importantíssimo de debate, foi um momento em que nós vencemos no debate popular toda a LGBTfobia que tentaram aprovar no Fórum Técnico de Educação. Trouxeram as pautas de direita, de racismo, de LGBTfobia para que fosse aprovado no Fórum. E no voto, no debate, aqui nessa casa, essas propostas foram vencidas. Então, o Plano Estadual de Educação precisa se tornar uma realidade para ser esse referencial de plano a partir da construção da sociedade. E para finalizar, eu quero dizer uma questão muito simples, mas que acho que é muito grave. É preciso que a gente faça mais do que a gente está fazendo. É preciso fazer mais. A homofobia, a LGBTfobia, o racismo, o machismo, a misoginia estão dentro da escola pública. Estão dentro da sala dos professores, muitas vezes. Estão nos corredores das escolas. Então é preciso que a gente enfrente isso, senão nós teremos uma sociedade cada vez mais fascista, e o fascismo se caracteriza pela eliminação de quem pensa diferente, se caracteriza pela banalização da violência, como o companheiro Cristóvão relatou tão bem aqui. Quando uma criança sofre abuso, quando uma mulher é estuprada, quando qualquer negro é vítima de racismo, qualquer mulher vítima de misoginia, qualquer situação de violência e de LGBTfobia não pode se tornar algo comum na nossa sociedade. Calendário de lutas. Trabalhadores em educação na luta por uma escola pública de qualidade. Foi aprovado no dia 3 de julho, no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em reunião extraordinária, por 62 votos favoráveis e nenhum contrário, em segundo turno, o projeto de lei do Adicional de Desenvolvimento da Educação Básica, ADVEB, conquistado no acordo de 2015, assinado com o governador do Estado. O ADVEB visa garantir uma contrapartida do Estado dos direitos que a educação perdeu. Segundo a coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúti-MG, Beatriz Cerqueira, o sindicato cobrará o pagamento imediato desse benefício, incluindo o retroativo desde janeiro. A promulgação está prevista para o dia 11 de julho. Momento CUT Minas. CUT critica as reformas da Previdência e Trabalhista. O dia 30 de junho foi marcado mais uma vez pelo povo nas ruas, pedindo o fim das reformas da Previdência, Trabalhista e da terceirização sem limites.
A greve geral reuniu cerca de 50 mil pessoas em Belo Horizonte e arrastou a multidão pelas ruas centrais da cidade. Da Praça da Estação, onde a concentração começou logo cedo, os manifestantes seguiram até a Praça 7, onde houve um grande encontro de categorias coordenadas por várias centrais sindicais, entre elas a CUT Minas. Os nossos sindicatos fizeram a mesma coisa, convocaram as suas categorias e quem estava na greve no dia 28 de abril está na greve geral do dia 30 de junho. Metrô 100% parado, Correios com greve, petroleiros em greve, servidores federais em greve, educação em greve, universidades em greve, saúde em greve, Copasa e Semig em greve. E tem muito mais, sistema bancários em greve, estudantes se mobilizando, se articulando e parando as universidades. Então, nós estamos com a mesma força que estávamos no dia 28. Da Praça 7, os manifestantes caminharam até a Assembleia Legislativa, onde houve uma audiência pública de denúncia contra as reformas de Michel Temer. Com uma adesão maciça de várias categorias, a greve geral, convocada pela Central Única dos Trabalhadores, juntamente com outras centrais sindicais e com o apoio dos movimentos sociais, populares e estudantis, foi mais uma vez, segundo a presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, uma resposta daqueles que não aceitam as reformas do governo golpista Michel Temer. Em Minas Gerais, são mais de 30 atos regionais mobilizando todo o Estado nesse dia de greve geral, nesse dia de luta contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, pela nossa dignidade, pela nossa vida, porque é isso que nós estamos lutando. Os grevistas contaram também com o apoio de representantes do Movimento Nacional dos Catadores, que participaram de atividades em Belo Horizonte, e dos trabalhadores sem terra do Pará, vítimas de chacina cometida pela Polícia Militar em maio em Pau d'Arco. No nome da Liga dos Camponeses Povos do Estado do Pará Nacional, quero agradecer o espaço que deram para nós, aonde ali no Estado do Pará, o dia 24 de março, o dia 24 de maio, aonde aconteceu um grande massacre, aonde foi assassinado 9 trabalhadores rurais e uma camponesa ali naquele estado do Pará, no município de Pau d'Arco, aonde foi a própria polícia que assassinou os camponeses ali no Pau d'Arco. Eu quero dizer, companheiro, quero dar parabéns. A greve tem que paralisar mesmo esse Brasil. Quando você fala de reciclagem, você fala da saúde, você fala da educação, você fala do nosso país, você fala do meio ambiente voltado para toda essa esfera. Então não é a gente deixar de fato um golpista como esse, que em pouco tempo que assumiu esse governo, ele fez uma devassação total dentro da nossa categoria, que é o nosso país brasileiro. Ele tem feito coisas horríveis, é como que a gente voltasse a viver a ditadura, a qual eu não participei porque eu tenho 37 anos, mas quem viveu na época da ditadura não aceita que volta, porque foi um momento das pessoas não ter direito de expressão. Era um momento massacrante, que a gente não quer que isso volta. Por isso que quando a gente se reúne, diversas classes e categorias, para lutar por direito de igualdade, não é somente porque a gente está aqui para fazer um número, é para o entendimento que a gente sabe do que queremos. Que aqui está reunido um grupo, lá no Rio de Janeiro tem vários municípios que tem vários grupos reunidos. Então, quando mexe dentro do formigueiro, que a formiga sai para fora e começa a se reunir, é quem não pode que a formiga não catuca o formigueiro. Além da manifestação contra as reformas da Previdência e Trabalhista, a terceirização sem limite, os manifestantes também gritaram: fora Temer e direta já. Fora Temer, direta já! Fora Temer, direta já! Houve
trancaços nas rodovias do estado e manifestações em mais de 30 cidades do interior. Esse é um movimento que tem identidade. E eu acho que a melhor resposta à conversa de redação de hoje, que muita gente ficou indignada, é envermelhar essa manifestação. É tornar essa manifestação vermelha, azul, branca, amarela, verde. Não tem apresentador que nos diga qual tem que ser a nossa cor e nem tentar nos envergonhar pela cor da camisa que nós vestimos. O Sindados Minas Gerais está aqui representado pelos trabalhadores do SERPRO, da Prodenge, da Cobra Tecnologia, da Dataprev, que estão integrados na luta contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista. Para este público que está aqui, já integrado neste movimento, é super importante a gente reforçar a necessidade de ampliarmos esse debate e ampliarmos a consciência crítica dos trabalhadores para o que representa esta reforma trabalhista e esta reforma previdenciária. Não se trata de reforma, mas de demolição dos direitos dos trabalhadores. Hoje, eu quero registrar que nós temos um lema lá na Justiça, os servidores da Justiça, que é: a Justiça somos todos nós. E temporariamente, nós estamos suspendendo esse lema, porque nós, trabalhadores da Justiça, estamos envergonhados da cúpula da Justiça pelos últimos acontecimentos que todos vocês estão acompanhando. Nós estamos envergonhados do judiciário, que ainda não colocou as mãos em cima de um senador gravado pedindo propina de 2 milhões. Estamos indignados por esse mesmo judiciário colocar na rua a irmã do senador, que enquanto esteve aqui ameaçou toda e amordaçou a imprensa mineira, foi pega confessando, foi pega dizendo que tinha que calar a boca de alguém e está solta. Nós estamos envergonhados dessa justiça que até então ouviu um presidente da República pedir 500 mil reais por semana, um golpista, ladrão, que está roubando os nossos direitos e ainda deixa essa pessoa no comando de um poder, retirando os direitos da classe trabalhadora. Essa justiça que está sendo conivente. Então, temporariamente, vocês não verão mais os servidores do judiciário, da primeira instância, dizerem que o judiciário somos todos nós. Conscientes do desmonte que vem ocorrendo nesse país, do Estado brasileiro, não poderia jamais estar fora desse movimento, dessa greve geral. É um momento importante e oportuno de nós estarmos dialogando com a sociedade, demonstrando para a sociedade o que está sendo feito nesse país é tirar o direito à vida do nosso povo. Porque nós sabemos, com a reforma da Previdência, nós estamos tirando direitos sociais da sociedade trabalhadora desse país e permitindo que cada vez mais o avanço que nós tivemos em prolongar a vida do povo brasileiro, ela está sendo destruída com essas medidas. E é por isso que nós, trabalhadores da saúde, tomamos também, mais uma vez, a decisão de estar incorporando a greve geral. Estamos fazendo esse exercício de todo dia estar nas unidades bancárias, de todo dia estar na porta das unidades, conversando com clientes, conversando com os trabalhadores terceirizados dos bancos, com os vigilantes, com as copeiras, principalmente, repito, com os bancários, para que entendam que não é uma reforma trabalhista, não é uma reforma, é um fim das leis trabalhistas, é o fim da nossa carteira de trabalho, é o fim do contrato de trabalho, é o fim do concurso, dos concursos públicos, e a gente está vivendo
Eles estão querendo, temos que ficar bem atentos, privatizar Caixa, Banco do Brasil, porque a Caixa Econômica Federal, ela faz esse trabalho aí com a sociedade, com as populações mais carentes, e o que a gente está vendo é que esse governo golpista não gosta de quem precisa, ou seja, das classes que não ganham tanto, não são empresários, não são latifundiários. Os trabalhadores dos Correios estão em greve hoje, cumprindo a agenda das centrais sindicais de forma firme. Sempre estamos nessa luta junto com as outras categorias e quero chamar todos os outros companheiros que estão aqui, porque a gente precisa construir para esse segundo semestre uma campanha salarial unificada, uma campanha das estatais. Os petroleiros estão aqui, bancários estão aqui, eletricitários, trazer todo mundo para fazer uma atividade junta nesse segundo semestre, porque nós temos que aproveitar todos os movimentos. Os trabalhadores dos Correios que estão hoje na mira da privatização, uma privatização que vai assolar toda a população brasileira. Durante a concentração na Praça da Estação e no ato da Praça 7, Beatriz Cerqueira lançou uma campanha contra os senadores por Minas Gerais. Nós não podemos deixar impunes aqueles que estão votando contra a classe trabalhadora, porque é muito fácil. Eles votam, a gente se indigna e fica por isso mesmo. Não vai ficar por isso mesmo. Em Minas Gerais, quem vota contra o trabalhador não fica por isso mesmo. Então nós iniciaremos na segunda-feira essa campanha de questionamento aos dois senadores. Após ato conjunto, trabalhadoras e trabalhadores de todos os setores seguiram para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde foi realizada uma audiência pública sobre a reforma trabalhista. Enquanto caminhavam até a Assembleia, os manifestantes dialogaram com a população sobre os impactos das reformas, especialmente a trabalhista. Se a gente olhar para o passado recente, o que esse governo tem proposto, a gente pode identificar que ele tem proposto o desmonte do Estado garantidor de direitos com a PEC 241 de congelamento dos investimentos sociais, tem proposto o desmonte da Previdência Pública com a reforma chamada Reforma da Previdência, a PEC 287, e agora está propondo o desmonte da proteção do trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Agora, uma outra discussão que a gente precisa fazer no que diz respeito às reformas, tanto a trabalhista quanto a da Previdência, é quem são os verdadeiros autores das reformas. Porque quando o governo está a serviço desses autores da reforma, porque a reforma trabalhista ela não foi feita com a participação dos trabalhadores, com a participação dos representantes da classe trabalhadora. Ela foi feita pelos empresários, seja do agronegócio, seja da indústria, seja do setor financeiro. São eles os verdadeiros autores da proposta e o governo golpista está a serviço desse pessoal. E é por isso que eles querem implementar essa reforma. Esse compromisso foi firmado lá atrás para apoiar o golpe. Ficam tentando jogar os movimentos sociais, os movimentos da classe trabalhadora, dizendo que nós somos vagabundos, que nós estamos parando porque nós não gostamos de trabalhar, ou que nós estamos defendendo o interesse de A ou de B. Eu garanto para vocês, o único interesse que nós defendemos aqui é da classe trabalhadora e da população brasileira. O balanço em Minas Gerais é extremamente positivo. A Central Única dos Trabalhadores fez a paralisação de várias das suas categorias, dos seus ramos, assim como fizemos no dia 28 de abril. Dia de greve geral é um processo que ele é doloroso, porque é de enfrentamento ao patrão, o patrão faz um processo de coerção, de chantagem, de corte de salário, e mesmo com tudo isso sendo feito, nós temos sido exitosos e o balanço da CUT Minas é extremamente positivo de paralisação.
eu destaco o metrô, né, os metroviários de Belo Horizonte com uma paralisação de 100%, mesmo com a coerção de uma multa, nós mantivemos essa paralisação. Mais de 30 atividades, manifestações acontecendo em todo o estado, o que reforça também essa mobilização em todo o nosso, né, em todas as grandes regiões, contra as reformas que nós estamos aí combatendo, reforma da Previdência e trabalhista. No próximo sábado estaremos de volta. Obrigada pela sua companhia.